Oi, gente, tudo bem? Nossa, que alegria! Estamos praticamente finalizando o caderno 4, gente. Aqui nós vamos fazer aquela redação sobre o ódio nas redes sociais. O texto aqui, ele é bem instigante. Ele pergunta para nós o seguinte: haters, o que são e quando somos? Veja, pessoal, o que são os haters? São os odiadores da internet. É o discurso de ódio. Então é aquela pessoa que por impulso ela acaba compartilhando ou ela acaba respondendo aquela ofensa, entenderam? Então, se vocês observaram, tudo tem uma sequência lógica. Nós trabalhamos com as redes sociais, malefícios e benefícios, nós trabalhamos com o uso do celular, nós trabalhamos com as fakes, né, no caso, as notícias falsas, e agora nós estamos trabalhando com esse fato aqui, né, o discurso de ódio. Quando somos e quem são os haters, os odiadores da internet? Então, como vai ser essa aula, gente? Eu vou ler os 3 textos com vocês, que estão nas páginas 71, 72 e 73. Os 3 tratam exatamente desse anonimato na internet que acaba gerando esse discurso de ódio. E aí, a proposta que tem na apostila é que você faça uma síntese de cada um deles. Para uma próxima aula, a gente então pensar numa dissertação, certo? Então, esta aula ela será composta por um vídeo bastante esclarecedor de como a gente faz uma síntese. Eu já falei aqui numa outra aula sobre o resumo. E aqui esse vídeo tem uma professora mostrando para vocês qual é a diferença do resumo para a síntese e orientando certinho como se faz. Na aula síncrona, eu mostro a síntese para vocês e aí eu oriento como seria então a produção dessa dissertação. Certo, gente? Eu acho que vocês vão gostar bastante. Estou no módulo 42, página 71, leitura e interpretação. Suposto anonimato estimula mostras de repúdio, diz psicóloga. O suposto anonimato proporcionado pela internet dá uma falsa sensação de segurança aos usuários, que aproveitam isso para despejar o ódio que sentem. Em um espaço onde teoricamente ninguém descobre quem você é, você se sente mais seguro para falar o que pensa e colocar para fora o que julga que a sociedade não aceita, afirma a psicóloga Luciana Rufo, do Núcleo de Pesquisa da Psicologia em Informática da PUC de São Paulo. Além disso, diz ela, a web tornou mais fácil o encontro de grupos de pessoas com gosto em comum. Da mesma forma que isso serve para coisas legais, serve para coisas não tão boas assim, como é o caso dos haters, diz. Existem também pessoas que disseminam ódio nas páginas da internet como forma de experimentação, afirma Luciana. Segundo ela, normalmente são pessoas mais novas que querem saber como é viver algo assim. Na maioria das vezes, o ódio vem de um grupo específico de pessoas, diz a psicóloga, que enxerga padrões entre os haters. São pessoas que vêm de uma família que não teve estrutura adequada para criar indivíduos saudáveis. Elas foram, de certa forma, criadas para ser assim, afirma. No caso do cyberbullying, ela diz que os agressores geralmente vêm de lugares onde, de alguma forma, existem violência, raiva e ódio. São pessoas que têm pais que impuseram poucos limites e geraram estruturas pobres de regras. O cyberbullying também trouxe mais mulheres para o grupo dos agressores, segundo ela. Isso ocorre porque o cyberbullying não exige força física. Ele funciona por outros meios, afirma. O desrespeito virtual pelas diferenças. Páginas incitando ódio e intolerância a culturas, etnias, orientações sexuais, religião ou até mesmo a falta dela têm se tornado cada vez mais comuns na internet. Com a popularização das redes sociais, esse tipo de mensagem passou a ser propagada com frequência ainda maior. De acordo com o psicólogo Tiago Cabral, o aumento da propagação de mensagens de intolerância na internet é reflexo da necessidade de que pessoas possuem de expor sua opinião, acrescida da ideia de que a rede mundial de computadores protege seus usuários de possíveis represálias por seus atos.
fatos. Pesquisas apontam que existe intrínseco na internet um certo ar de impunidade, de que ali tudo pode. Por isso, muitas pessoas dizem na internet coisas que não são capazes de repetir no mundo real, explicou. Para a social média Vanessa Ferri, assim como a internet é uma ferramenta para a propagação de conhecimento positivo para a sociedade, também abre espaço para preconceito e intolerância. A web cresceu e com ela aumentou também a necessidade das pessoas em querer expor e impor suas opiniões, o que fez também ficar mais visível o preconceito e a intolerância de muitas pessoas, independente do seu grau de instrução ou classe social, e muitas vezes pelo modismo de ter algo a odiar, a ser odiado, comentou, acrescentando que muitas vezes esse comportamento é incoerente e resgata práticas medievais. Limiar entre liberdade de expressão e o crime. De acordo com o delegado titular de Volta Redonda, Antônio Furtado, a liberdade de expressão é um direito assegurado na Constituição Federal, mas existe o chamado princípio da dignidade da pessoa humana, no qual todas as leis devem ser interpretadas. Liberdade de expressão é uma coisa, mas não se pode disseminar o ódio, o preconceito ou estimular a prática de crime. Liberdade de expressão, ao contrário do que a maioria pensa, não é dizer tudo aquilo que a pessoa quer. Haters, o que são e quando somos? Haters gonna hate é a expressão que se tornou super conhecida na internet e ela exemplifica a ação mais óbvia de que um hater vai estar sempre propenso a praticar. Ele vai odiar. É um termo que vem da língua inglesa e significa ao pé da letra odiador. Em inglês, uma palavra que termine com er pode significar um praticante de uma ação e usualmente cai bem. Em português, a palavra odiador soa esquisito. Por isso, às vezes, preferimos termos mais palatáveis, como quem odeia ou aquele que odeia. Um hater, alguém que odeia, é praticante do chamado cyberbullying ou assédio virtual, que consiste em tentar achacar a pessoa através de comentários grosseiros, propositadamente ofensivos, sem lógica, fundamento científico, de preferência reiteradas vezes. Haters normalmente praticam suas ações escondidos sob refúgio do anonimato através dos cadastros fake, falsos, em redes sociais ou sites de notícias. Se por padrão haters de uma maneira ou de outra procuram se esconder, então significa que seus amigos reclamões das redes sociais não são haters, ou pelo menos não estão exercendo esse papel quando reclamam. Estão apenas se posicionando, mesmo que de forma grosseira, colocando ideias, posturas ideológicas, opiniões e, quem sabe, aproveitando para extravasar um pouco sua raiva por discordar da lógica de raciocínio de alguém. São pessoas de verdade que você conhece, mas que têm certa dificuldade em lidar com a diversidade. Haters, às vezes, são confundidos com trolls. A diferença entre os dois é que enquanto um se manifesta de forma propositadamente ofensiva, outro se preocupa mais em zoar, em tirar sarro numa discussão, fazendo posicionamentos sem sentido, mas que não têm necessariamente intenção de ofender. Estão ali mais para confundir, irritar, do que para rebaixar e humilhar, como fazem os haters. Mas ódio virtual, lamentavelmente, não é privilégio dos praticantes do cyberbullying. Volta e meia, nos vemos caindo na armadilha do revanchismo e tomando postura também agressiva, como fazem os odiadores virtuais, com desvantagem de que estamos expostos, mostrando rosto e nome para todo mundo. Motivados pelo calor do momento, acabamos por não nos dar conta do quanto isso pode ajudar nos desentendimentos, criando novos inimigos, queimando nossa própria imagem. Às vezes, pela simples e falsa necessidade do revide numa discussão. Mas apesar disso, não nos achamos haters, mesmo porque não somos, a despeito de ter comportamento similar nos momentos mais calorosos nas discussões virtuais. A diferença é que revidamos baseados na nossa noção de justiça e não na intenção
pura e simples de propagar rancor e hostilidade. Isso acaba nos distinguindo dos odiadores, mesmo tendo comportamento similar, ao mesmo tempo que não nos redime, pois exaltação, mesmo não impregnada de ódio, não prova que estamos certos, não prova que temos razão. Esse nosso senso de justiça, porém, é o que pode nos fazer perder a cabeça e moldar nosso comportamento no momento de uma discussão, fazendo com que pareçamos com as pessoas que nós mesmos condenaríamos. E uma ótima forma de perceber o quanto nós extrapolamos nosso próprio limite é relendo, depois de algum tempo, nossos comentários, textos inflamados que postamos na net. Quando lemos de cabeça fria, ficamos sem acreditar que fomos nós que postamos aquilo e, como a palavra proferida não volta, nossa imagem acaba arranhada, sem necessidade real e por um bom tempo. Atividade proposta. Apostila, páginas 71, 72 e 73. Após ler esses 3 textos, considere o gênero a que pertencem cada um e faça uma síntese para cada um. Mas o que é síntese? É uma produção textual parecida com um resumo, porém mais objetiva. Vejamos agora então um vídeo que vai apresentar para nós exatamente como é uma síntese e qual é a diferença dela e do resumo. Vamos ao vídeo então, pessoal? Olá pessoal, tudo bom? A gente está de volta aqui para falar sobre mais alguns gêneros textuais. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre resumo e síntese, que são 2 textos mais técnicos, né? E são muito pedidos no meio acadêmico. E eles podem ser pedidos pela Unicamp e pela PUC, beleza? O resumo é um gênero textual que tem o objetivo de fazer com que um texto muito grande possa ser reduzido, para que você possa compreender mais rapidamente, mais facilmente esse texto, certo? Existem algumas etapas para que a gente possa elaborar o nosso resumo. A primeira etapa é a leitura. A leitura atenta de todo o texto que você quer resumir. Então você vai ler o texto inteirinho e vai observando durante essa leitura quais são os elementos mais importantes desse texto. Depois você vai sublinhar, numa segunda leitura, toda a parte que você acha que é relevante no texto, deixando de lado os exemplos, né, as citações, deixando de lado alusões literárias, alusões históricas e pegando efetivamente aquilo que o texto tem de mais importante, certo? A partir então dessa leitura e de você ir sublinhando o que é mais importante, você vai para a redação do texto. Essa redação você vai fazer com as suas próprias palavras, né? Pegando o fundamento do texto, sem modificar nada. A gente não pode modificar nada no resumo e nem dar nossa opinião, né? E depois você vai fazer uma revisão disso aí. Então essas são as 3 etapas. É importante atentar para as seguintes técnicas, preste bastante atenção. Não existe tamanho definido, deve trazer as informações principais para a compreensão do tema. Usar a ordem direta, ou seja, sujeito, verbo e complementos. Utilizar a voz ativa. O que é a voz ativa? É aquela em que o sujeito é o agente da ação. Eliminar detalhes que não sejam fundamentais para a compreensão, como exemplos, juízo de valor, citações, tudo aquilo que eu citei inicialmente. Evitar o excesso de adjetivos. Então, adjetivo ele faz com que o texto fique cheio de gordurinhas. Então, vamos limpar essas gordurinhas e ser mais objetivo, eliminando esse excesso de adjetivos. Prefira formas curtas e simples. Então, nada de frases muito longas e com muito detalhamento. Seja mais objetivo possível. Encadeie período e parágrafos por conectores, para que haja articulação lógica. Nesse caso, a coesão textual vai ajudar muito no seu resumo. Então, fique ligado na questão dos conectores para que você possa fazer uma articulação eficiente e o seu resumo, então, seja bem eficiente e bem entendido por quem vai ler. Beleza? Agora eu vou mostrar para vocês exemplos. Um texto que vai ser resumido, já sublinhadinho, e esse texto depois do seu resumo. Então, fica ligado aí. Importante atentar para as seguintes técnicas. Vamos lá. Localizar as palavras
palavras-chave de cada parágrafo, identificar a ideia-chave do mesmo, fazer uma paráfrase de cada parágrafo, perceber as relações intertextuais possíveis com outros textos, com fatos históricos, com fatores geográficos, dentre outros, que possam auxiliar uma interpretação ampla do contexto. Tudo isso associado ao conhecimento do mundo do leitor. Beleza? Então, depois de tudo isso, você tem o seu resumo pronto. Eles podem pedir nas universidades e nos vestibulares que você faça, então, um resumo. Então, você vai fazer exatamente assim. Você tem o texto, você vai sublinhar o que é mais importante, eliminar tudo que não é relevante para a informação principal e, a partir da leitura que você fez atenta, com as suas próprias palavras, você vai, então, formatar um novo texto que tem o conteúdo principal daquele texto que você está resumindo, ok? Então agora vamos estabelecer a diferença do resumo para a síntese. Vamos lá! O resumo e a síntese são muitas vezes identificados comparativamente como sendo exatamente a mesma coisa. Na verdade, apesar de terem semelhança, apresentam também diferenças. Quais são as semelhanças? Apresentam as ideias do texto com base numa ordem lógica, ou seja, identificam as diferentes fases de desenvolvimento do texto. Não utilizam expressão ou frases completas do texto original. Então, isso é o que faz com que os dois sejam semelhantes, certo? Quais são as diferenças, então? Vamos lá. O resumo tem um caráter mais informativo, enquanto a síntese pode assumir um caráter mais pessoal, apreciativo, emotivo, colocando em destaque as intenções do autor. A extensão do texto também é uma diferença. A síntese é bem menor do que o resumo. Então essas são as diferenças básicas de um para o outro. Mas o objetivo é sintetizar, tornar menor aquele texto muito grande, muito cheio de informação. O resumo mais técnico, sem a influência do autor do resumo. A síntese já tem algumas interferências do autor do resumo, ok? Então é isso, pessoal. Se cair um desses dois gêneros textuais aí na prova de vocês, é só fazer desse jeitinho que vai dar super certo. Beleza? Até a próxima aula, então. Agora anote em seu caderno o tema e a informação principal de cada texto. Com base nas orientações do vídeo, que você então grifou as informações básicas de cada texto e anotou em seu caderno, faça uma síntese de cada texto. O texto 1, suposto anonimato estimula mostras de repúdio, diz psicóloga. O texto 2, desrespeito virtual pelas diferenças. E o texto 3, haters, o que são e quando somos. Na aula síncrona, eu vou então ver a síntese de vocês e apresentar a que eu fiz para a gente fazer a correção, certo? Esta é a aula de hoje, meus queridos. É isso aí, pessoal. Eu espero que vocês tenham entendido direitinho e que vocês tenham gostado. O vídeo que eu passei, ele orienta como a gente faz uma pesquisa, ele orienta como a gente faz uma síntese. Na verdade, essa última aula nossa, ela é uma aula complementar, então era para fazer exatamente isso, a síntese, e ela vai auxiliar na produção de um novo texto, certo? Então, na aula síncrona eu vou discutir com vocês e aí nós vamos pensar então numa outra proposta que eu vou deixar para vocês aí, se vocês quiserem fazer, depois encaminha para mim no e-mail para eu dar uma olhadinha. Perfeito? Até mais! Tchau, gente!